Olá pessoal, hoje vamos assistir ao debate entre o PCP e o LIVRE, algo é que eles têm para nos dizer, mas como é a esquerda não deve ser nada de muito relevante, não deve ser nenhuma medida realmente para mudar o país. Mas vamos lá ver. Já agora não se esqueçam, deem o like, comentem, subscrevam o canal. Vamos lá. Boa tarde, Nelma. Boa tarde, Paulo Raimundo. É sempre um gosto. E boa tarde aos telespectadores. Nós estamos numa era política nova. Não estamos em tempos de apenas um normal mudar de ciclo. Estamos a transitar para um mundo que é de multipolaridade, em que certamente os Estados Unidos continuarão a ser uma potência e a China é uma potência emergente. Em que a Rússia, embora não tenha o poder económico, estes dois países que citei antes, é uma potência militar, em que a Índia será uma potência demográfica e em que a grande escolha se coloca à Europa. E se a Europa tem uma palavra a dizer neste futuro ou se a Europa se divide. Ora, nós acreditamos que para ser livre a Europa tem que ser unida. E portanto isso não significa necessariamente gastar mais em armas. É uma falácia achar que a Europa gasta pouco em armas. A Europa no seu conjunto tem gastos em armamento que são aproximados ou eram Nisto ele tem razão, no que ele está a dizer. Concordo 100%. aproximados em tempo de paz antes da guerra na Ucrânia, dos da Rússia ou da China, muito longe, é claro, dos gastos em armas dos Estados Unidos. Agora a Europa tem que fazer escolhas claras. Não faz sentido a Europa comprar caças F-35 aos Estados Unidos quando Donald Trump já declarou claramente que a União Europeia é uma sua adversária. Menos sentido ainda faz estarmos agarrados ao passado quando os Estados Unidos, da NATO, ameaçam a Dinamarca, também membro fundador da NATO, tal como Portugal, aliás, de ficarem com um pedaço do seu território. Um pedaço do seu território no Atlântico Norte, onde Portugal tem o arquipélago dos Açores. Fala muito numa perspectiva de Europa unida. O que lhe pergunto é sobre uma citação do programa do PCP sobre a dissolução dos blocos político-militares, designadamente a NATO. Qual é a sua opinião sobre isso? Para que fique claro. Para que fique muito claro, a NATO pode ter feito sentido num determinado contexto político, como Paulo Raimundo achará que o Pacto de Varsóvia fez sentido num determinado contexto político. Opa, mas está ali a pensar que sair da NATO era bom, não me parece. Eu acho que íamos ser atacados por todo lado. Agora investir mais em equipamento militar, eu acho a geneira. Sinceramente acho a geneira. A nossa Constituição, de facto, é uma Constituição que tem como horizonte um mundo em que não existem os blocos político-militares. A União Europeia não é um bloco militar. A União Europeia é uma integração de Estados-nação, em boa medida é a salvação para os Estados médios e pequenos da Europa, porque, sejamos muito claros, só há dois tipos de países na Europa. São os países que são pequenos e os países que ainda não perceberam que são pequenos. Mas uma Alemanha comparada com a Índia será sempre um país pequeno. Mas fim da NATO, sim ou não, Tavares? Fim da NATO. Eu creio que, neste momento, quem é que ainda acredita na NATO? Quer dizer, quando Donald Trump diz o que diz acerca de não aplicar o artigo 5º, de não vir em socorro dos aliados da NATO e de não sabermos se esse artigo 5º, que é basicamente a coluna vertebral da NATO, tem efetividade ou não, eu creio que a escolha é muito clara. É construir uma comunidade europeia de defesa que possa defender a Europa e substituir-se à NATO se for necessário. No plano Não, isso não é solução. Não, deixa estar a NATO como está, deixa ser a NATO a fazer as coisas, porque vamos meter mais um sistema para roubar dinheiro ao povo. Não, caga nisso. Deixa estar como está. Esses tais 800 bis que a Europa quer gastar, era tentar que eles não gastassem, porque eles já gastam muito em equipamento militar. Opa, deixa estar como está. Não vai ser mais uma merda para ir roubar dinheiro ao povo. de Bruxelas, a proposta de investimento em defesa é de 1,5% do PIB, mas na Cimeira da NATO em junho tudo indica que vai ser um compromisso bem mais ambicioso. O choque para Portugal vai por isso ser grande, mesmo com a disponibilização de verbas e de empréstimos. O Paulo Raimundo está contra esta preparação para cenários piores? Boa tarde, Rui Tavares, boa tarde quem está a ouvir. Claro, nós não acompanhamos nada esta ideia de que a Europa precisa estar armada até aos dentes. Nisto sou a favor dele, não sou nada a favor disso, porque nós temos uma Europa com antecedentes de guerra, da Alemanha, não se esqueçam disso, e ter uma Alemanha armada até aos dentes, não sei até que ponto é viável. Até com uma ilusão, quer dizer, a ilusão de que quem acha que se vai armar até aos dentes para se defender do inimigo e que o inimigo não se vai armar até aos dentes. O inimigo, na teoria, é um inimigo invisível, não é? Porque é um inimigo que não existe. Aliás, existe que é a Rússia, não é? Mas a Rússia, a bem dizer, não atacou a Europa propriamente dita, atacou a Ucrânia, que não faz parte da Europa. Dentes, fundo ilusão. E, portanto, esta é uma diferença que temos entre nós do ponto de vista do debate. E há uma outra questão. É que o país precisa de valorizar as Forças Armadas. Os portugueses precisam de valorizar as Forças Armadas. A capacidade das Forças Armadas às reais responder às necessidades que estão conferidas do ponto de vista dos desígnios. O que é para ti valorizar as Forças Armadas? Que é pagar-lhes mais? É isso? Ou é dar-lhes mais benefícios? Eu ainda estou para perceber. Bem, nós vivemos numa época que é de várias crises em simultâneo, não é só uma. Nós temos uma crise de Estado de Direito na União Europeia, eu alerto para ela em relação ao governo húngaro desde há 15 anos. Estado de Direito? Opa! A partir do momento que a Europa quer meter aqui uma censura nas pessoas, já lá se fez Estado de Direito há muito. A Europa faz muita censura nas pessoas. Eu sofro isso na pele às vezes, que eu quero falar com eles e sou logo censurado. Opa! E digo que o governo húngaro vai acabar por servir de submarino de Putin dentro do Conselho Europeu e bloquear todas as nossas decisões. Como temos uma crise ecológica e é preciso investir na transição energética para combater as alterações climáticas, como temos uma crise social muito clara, como temos agora uma crise de segurança e de defesa na Europa e como tivemos antes da pandemia, como temos agora esta guerra tarifária. O que eu acho que não vale a pena. E digo muito claramente ao Paulo, sermos negacionistas em nenhuma dessa crise. Quer dizer, armado até aos dentes está Vladimir Putin. E Vladimir Putin não vai lá com duas conversas. Peço desculpa, porque se fosse possível qualquer um de nós ir ao Kremlin e convencer Putin a não invadir, isso já teria sido feito. Podia ir lá mais, podia ir lá mais. Aliás, eu acho que qualquer pessoa que consiga dar é que eu posso ser fofinho a dizer isto, que consiga desviver o Putin, acho que ia ser muito recompensado, mas muito recompensado. Só que eu acho que a pessoa não se quer meter em aventuras de pescoço partido ao meio. Quando tentou isso, se calhar faltou irmos lá nós dois, talvez nós o convencêssemos. Só que Putin, em primeiro lugar, dizimou a Chechênia dentro da própria Federação Russa. Depois invadiu a Geórgia. Depois mantém ocupado uma parte do território da Moldova que faz fronteira com a União Europeia e com a Roménia. Depois invadiu a Ucrânia uma vez, depois invadiu a Ucrânia duas vezes. O que é que aconteceu antes disso? Prometeram à Ucrânia garantias de segurança, de defesa mútua, se a Ucrânia entregasse as suas armas nucleares. A Ucrânia entregou as suas armas nucleares. E foi várias vezes.
Mas isso, na minha opinião, foi um erro crasso. Isso foi um erro crasso. Que aí, ao menos, ela podia não usar as armas. Mas também tinha como dizer assim: olha, se tu vais para cima de mim, eu vou usar isto em ti. Vou-te foder. Bom, agora, sem nada para se defender, fodeu-se. Invadida, coagida, os seus candidatos presidenciais envenenados e por aí fora. Portanto, a questão aqui, quem está a correr para a guerra não é a Europa. A Europa numa situação destas, com Putin de um lado, já tomou estes passos, com Trump do outro lado, Vamos deixar o quer Carlos pedaços de responder. territórios europeus. Mas, só para terminar, a Europa tem que ser levada a sério. Ora, qual é que é a boa notícia? A Europa gasta apenas 1% do seu PIB no orçamento da União Europeia. Mesmo com o PRR, não chega bem a 2%. Nunca se endividou que se veja, nunca emitiu os famosos eurobonds. Tem mais do que espaço Paulo Raimundo, para quer responder? investir no social, investir na energia e no ecológico. Quero responder e porque eu não investir na sua quero responder, segurança. quero responder para aproveitar para fazer duas afirmações. Primeiro é que o Rui Tavares fez aqui bem um leque, evidenciou um leque de crises que aí temos e tivemos no passado, em todas elas, todas. A conta sobrou sempre aos mesmos. Sempre aos mesmos. Quem trabalha, quem uma vida inteira, para os serviços públicos, sempre. Não houve Principalmente para quem gosta de imprimir dinheiro. Quem paga a fatura é sempre o Zé Paga Imposto, porque tem o dinheiro dele desvalorizado. Ele, quando se está numa economia de guerra, ele adora imprimir dinheiro. Mesmo quando não se está, eles imprimem à farta. Então, quando estamos em economia de guerra, aí é que eles adoram imprimir dinheiro. nenhuma destas crises tivessem sido suportadas por outros que não aqueles que produzem a riqueza. Segunda questão, na questão que o Rui Tavares colocou, é que não percebo a veemência relativamente a esta questão do Putin, como se nós estivéssemos em desacordo. Como se nós estivéssemos em desacordo relativamente ao Putin e às suas opções políticas e opções de classe. Estamos profundamente de acordo, que é um regime com o qual nós não só não perdemos, como combatemos na essência. E, portanto, não percebo essa tradução para este debate desse ponto de vista, porque ele não tem nenhuma Você não é baixar braços. Mas baixar braços, Combater, Rui aceitar o que você Tavares, quiser. nós estamos confrontados. Mas não estão a dizer que nós, tipo, eu não defendo que ele faça o que quiser, eu só defendo que a Ucrânia, se quiser defender, tem que se defender sozinha, ou seja, tem que arranjar quem queira defendê-lo ou seja, a pessoa que queira defender mesmo, não é obrigar quem não quer ir para lá a ir para lá. Isso eu não sou completamente contra. Se a pessoa quer ir para lá, ok, vá, faz o que quiser. Agora, obrigar outras pessoas a ir para lá só porque o presidente da Ucrânia quer, isso eu sou completamente contra. A Ucrânia que se defenda, não é? O Putin é um maluco, ok, mas a Ucrânia que se defenda. É verdade. Defende que Portugal também devia sair da União Europeia. Nós temos Isso nunca. Foda-se, não, deixa estar. Não, meter a máquina de imprimir dinheiro na mão dos políticos portugueses e ser uma hiperinflação. Não, deixa estar. Tira a mão deles, que senão vai ser o descalabro isto. uma experiência, nós carregamos às costas ainda, carregamos do ponto de vista do dia a dia às costas, as consequências daquilo que foi a União Europeia sem máscara. A União Europeia sem máscara foi os anos da Troika no nosso país. Foi a cara lavada da União Europeia, aquilo que é a União Europeia. Mas, sabes que tu para entrares para dentro de uma União Europeia, tu tens de ter déficits controlados. E porquê é que nós temos que ter déficits controlados? Que é para não gastar dinheiro à fartazana. Porque senão, quem tem o poder da máquina de imprimir dinheiro faz o que quiser. E como Portugal tinha esse poder, tinha déficits astronómicos. Eles tiveram que controlar isso. Isso é fazer o trabalho de casa. Isso aí é saber fazer contas. Acho muito bem. Foi as consequências. Ora, nós não abdicamos de intervir no plano da União Europeia. Sem nenhuma ilusão de quem é que determina os caminhos da União Europeia. E nós temos uma questão que para nós é fundamental e que não abdicamos dela, é que Portugal não é uma província da União Europeia. Portugal não é um apêndice da NATO nem dos Estados Unidos. Portugal é um país soberano. Mas deve ficar na União Europeia, É um país soberano que tem uma coisa que se chama Constituição da República Portuguesa. E é esse o grande guia de ação para o nosso próprio desenvolvimento. Falou do problema das tarifas. E das tarifas do treco da guerra comercial. Mais uma guerra. Ou alimentamos ou desanuviamos. E qual é a questão que nós temos que responder? Qual é os desafios que temos que responder? É aumentar a nossa produção. É diversificar as nossas relações comerciais. Tem razão, temos que ser mais produtivos e temos que ter mais parceiros comerciais. Tem razão no que está a dizer. Não podemos ser tão dependentes dos Estados Unidos. Mas também os Estados Unidos são uma potência. É bem dizer, se deixarmos de ter amigos, entre aspas, dos Estados Unidos, estamos fodidos porque ninguém nos vai comprar nada. Um grande consumidor a nível mundial é os Estados Unidos. E aumentar o nosso mercado interno. Não resolve tudo. Não resolve tudo, mas é uma parte importante porque é o que alimenta mais de 80% das empresas. E a única forma de alimentar o nosso mercado interno é a questão central de sempre, temos posto sempre, o aumento dos salários. Ficando na Não é com aumento de salários, é com aumento de produtividade que leva a aumentos de salários. São coisas diferentes. União Europeia. É um processo que estamos a ver. Nós não é um ato de saída extemporâneo. Isso nunca colocamos essa questão. Muito bem. Mas não deixamos, não dedicamos a intervir nela. Isso é uma evidência. Sem nenhuma ilusão. Sim. Vamos passar para rendimentos e para impostos. Ambos defendem uma melhor redistribuição da riqueza, disponibilizando mais para quem ganha menos, deixando mais os mais ricos. Isso é mau, isso é mau demais, porque quem é mais rico vai-se embora e e os postos de trabalho são extintos. Opa, o rico sabe como é que há de defender e o que é que ele faz para se defender? Ele vai para um país que sabe que é amigo dos ricos. E eles deixam ficar aqui, melhor, fecham as empresas aqui e vão embora. Essa de taxar ricos é a maior asneira que eu já vi na minha vida. É uma asneira mesmo enorme. Mas gostava de vos ouvir sobre propostas concretas. Rui Tavares queria ouvi-lo sobre uma medida que já apresentou no ano passado, a herança social, mas que esta semana tem dado mais que falar. O livre que é quando um bebê nascer em Portugal abrir uma conta de 5.000 euros, a que pode aceder aos 18 anos. O Zé paga imposto a pagar essa merda e daquilo que eu sei é um bebê qualquer, não precisa ser português. Aos portugueses, ok, porque o português já paga muito imposto, ok. Eu prefiro que baixe os impostos. Eu não quero que me dê nada, prefiro que baixe os impostos. Agora, sabe que eles gostam muito do subsídio?
foi português, melhor, português mesmo nascido em Portugal, não é cá português que veio cá só para nascer e já foste. Ou seja, que os pais são do Paquistão, do Bangladesh e dessas merdas todas. Isso não, agora, quando se for um português de pais portugueses, aí pá, é ok. Agora 5 mil euros não, 5 mil euros é muito. Para que fique claro, porque penso que ontem no debate com a Aventura não terá ficado, a única condição para aceder a esse valor é nascer num hospital português? Repara, a taxação e a redistribuição de rendimentos são elementos absolutamente essenciais, até no plano que temos estado a falar. Não, porque é que as pessoas não fazem pela vida e mesmo assim? Temos que distribuir de quem tem mais para quem tem menos. Não, se quem tem mais fez pela vida, não andou para aí a roubar, porque é que a pessoa tem que distribuir? E porque é que a pessoa que tem menos não se agarra a trabalhar? Opa, que ideias de merda. Porque também aí a Europa faz a diferença. Nós estivéssemos fora da União Europeia, neste momento a nossa tarifa, se fizermos aplicarmos da mesma forma que Donald Trump decidiu aplicar ao mundo, não era a tarifa adicional, não era de 20, era de 26%. Outros países europeus teriam que pagar 24, 35% ou por aí fora. Também é verdade que temos mercados para os quais exportamos, que são dentro da União Europeia, que vão precisamente fazer essa compensação em relação ao nosso vinho, ao nosso azeite, à nossa cortiça, moldes, têxtil, sapatos, que é preciso fazer para divergir exportações a partir dos Estados Unidos. E depois, bem, vamos ver o que é que entretanto diz o Governo. Muito provavelmente o próximo Parlamento vai ter de começar por pensar no orçamento retificativo, porque se a Espanha aqui ao lado investe 14 mil milhões para se proteger contra a guerra tarifária, isso significa que Portugal, para acompanhar, teria que investir entre 2 mil a 3 mil milhões ao longo de vários anos. E também aí é preciso, por exemplo, o Parra dizia o que é preciso para os esforços de defesa e de segurança na Europa, e concordamos, para que não sejam sempre os mesmos a pagar, não é? O economista Gabriel Zucman fez as contas e as fortunas acima de 100 mil milhões de euros na Europa bastavam um imposto de 2% e conseguiriam pagar esse esforço europeu, para não falar. Mas tu não estás a perceber a grande asneira que estás a dizer. Esses gajos que têm 100 mil milhões de euros, ou seja, um bi, não é? Acho que é um bi. Ou é 10 bi. É para aí. Esses vão-se embora, olha, de uma para o Panamá, para a América do Sul, tipo, para paraísos fiscais, eles vão embora. Acho que eles vão ficar aqui a ver tu a sacá-los o dinheiro assim, semana e menos. Não, eles vão-se embora, vão-se pôr na alheta, para isso no caralho. Ah pá, que ideias de merda. Tu tens que sim fazer com que o Estado seja mais eficiente, roube menos impostos de quem trabalha e seja mais eficiente. Agora, ir buscar o dinheiro aos mais ricos, que ideia de merda. Depois Portugal ainda vai ser mais porque o dinheiro vai sair daqui. É isso que vais estar a arranjar. Se a Europa neste momento emitir dívida, no momento em que se está a fugir, o mundo está a fugir da dívida norte-americana, tem dinheiro para fazer todas as transições. E diz uma coisa, a Europa é assim tão de confiança para tu comprar os títulos da dívida da Europa? Eu prefiro 1000 vezes ter dólares do que ter euros. Foda-se. O dólar ao menos dá-me confiança, o euro não me dá confiança. Que confiança que o euro me dá? Que amanhã vai acontecer uma merda ou outra, ou que vou imprimir dinheiro à farta. Pá, o dólar tem anos de mercado, anos. A Europa que tem 20, 25. Desde quando é que o euro tem mais confiança do que o dólar? O dólar é moeda mundial. Nunca vai perder a hegemonia de moeda mundial, porque não há melhor moeda do que o dólar. Já o euro é a merda que sabemos que é. Que quando lhes dá na galheta imprimem dinheiro à farta e é o que temos. Todos os investimentos em infraestrutura do que precisa. Nós, em Portugal, precisamos investir no nosso futuro. E por menos dinheiro do que aquilo que o IRS jovem está neste momento a dar aos salários mais altos entre os jovens, à volta de 400 milhões de euros anuais, nós podemos, sim, de facto, criar uma conta poupança em certificados de forro, uma série especial que dê um bom rendimento, em média, nós podemos fazer isto progressivo, de acordo com os escalões do abono de família, para a gente que viva em Portugal, seja residente em Portugal, para famílias que paguem. Não acesso a essa conta. Mas isso é uma ideia de merda, porque estás a fomentar que as pessoas só vêm para aqui para ter filhos e vão-se embora. Isso é uma ideia de merda, é uma ideia de merda. É que o acesso ao se vai fazer aos 18 anos. Portanto, aquilo que o André Ventura diz, eu nem dei hora para responder, porque acho que qualquer de vocês e qualquer pessoa lá em casa percebe que a gente responder a cada disparate de André Ventura fica o tempo todo só a responder a disparates. Evidentemente, se esse dinheiro só vai ser acessível entre os 18 e 35 anos, para a pessoa que acabou um curso e precisa comprar o seu material de trabalho, para que aquele que vem de uma família pobre, quando acaba o curso, não esteja em desvantagem perante aquele que vem de uma família. Mas se o governo baixar os impostos, o dinheiro já fica no bolso do trabalhador. Ele já não precisa de subsídios. Opa, que ideias de merda. Rica, para que um grupo de amigos possa juntar e fazer uma empresa, criar oportunidade económica, para que as pessoas possam juntar, fazer família e dar entrada para uma casa, aquilo que nós achamos que é preciso fazer é nenhum recuo, e eu acho que estamos completamente de acordo, nenhum recuo nos direitos sociais e no Estado Social clássico. Mas há muito espaço para a esquerda inovar em novas provisões sociais. O problema é que a esquerda só inova em mais subsídios, mais direitos, mais subsídios, mais direitos. Achas que um país vai para a frente assim, meio mundo a trabalhar para outro meio não fazer nada? Opa, ganha juízo. Oh, foda-se, que ideias de merda. Mas há a forma como quer pagar essa medida, mas antes perguntar ao Paulo Mas olha, só uma coisa, não sei se tem perguntado como é que se paga o IRS jovem. É mais caro. Não era melhor deixar o IRS jovem mais atrativo para os jovens não irem embora? Era muito melhor. Imaginemos que um jovem ganha 5 mil euros. Isento o IRS para esse jovem que ganha 5 mil euros. Ele vai ficar aqui de certeza. Agora ele vai-se embora. Porque vós, a partir dos 2 mil euros, 2.500, levam uma porrada de IRS. Opa, ganha juízo. Que putas de ideias de merda, pá. Foda-se. Achas mesmo que tu vais incentivar os jovens a ficar em Portugal quando levam uma porrada de IRS? Esquece. É certo, não tem mais Espanha. Eu gostava antes era de perguntar ao Paulo Raimundo se daria a mão ao livre no Parlamento para aprovar esta medida da herança social. Claro, Parece bem? é uma medida interessante, que tem que ser desenvolvida, mais conhecida. Ou seja, alguém que trabalhou uma vida inteira para deixar uma herança para o filho ou para o neto vai ser expoliado nessa herança só porque o Estado quer.
Opa, isso são ideias de merda. Isso só vai fazer com que a riqueza vá para fora do país, que é o mais correto a se fazer. Onde é que já se viu? Uma pessoa que juntou 100 mil euros ou 200 mil euros, ou 1 milhão que seja, vai ser expoliado porque o político quer. Não, manda o dinheiro para fora do país e vós nem o cheirais. Foda-se, que puta ideias de merda. Mas eu penso que a questão fundamental não é essa. A questão fundamental é que nós precisamos resolver os problemas de agora. E os problemas de agora resolvem-se com medidas corajosas, de opções do ponto de vista financeiro. Nós, por exemplo, o que dizemos é uma coisa muito clara. Aquilo que o Governo, o PSD, o CDS e o Partido Socialista, o Chega e a Iniciativa Liberal acordaram entre eles, abaixo do IRC, estava para construir em 4 anos 100 mil vagas de uma república de creches. Uma opção. Estamos contra. Mas isso é outra ideia de merda, como eu já falei. Porquê? Porque tu construís uma rede pública de creches, vai haver aquele desviozinho de dinheiro para a corrupção, vai haver as vagas para os amiguinhos, vai haver o trabalhinho muito bem remunerado para os amiguinhos e depois vai haver muitos despedimentos porque o setor privado, que é quem realmente faz emprego, não tem capacidade para pagar os aumentos salariais que vós queres dar. Não tem, porque tens que baixar impostos. Porque vós queres aumentos salariais, queres aumento de impostos, vós queres tudo. Queres tudo. O privado que se for a pagar. Vós queres tudo. É uma opção. E, portanto, são estas medidas de coragem e de clareza que é preciso tomar. A outra, nós precisamos aumentar as condições dos abonos de família, das crianças. Para responder aos problemas agora. E nós aumentamos com a majoração das famílias Precisamos tomar estas medidas de forma corajosa. E isso é que na sua conjugação, é que resolve os problemas de agora. É isso que é preciso responder. Nós temos problemas muito de grande dimensão do ponto de vista social. Pais que trabalham por turnos, pais que trabalham de trabalho laboral de forma contínua, com horários completamente desregulados, vidas completamente precarizadas, não têm tempo, nem condições, e muitas vezes têm que trabalhar 2 e 3 empregos para aguentar a vida difícil, e às vezes. Mas isso é o capitalismo a funcionar. O facto de ganhar pouco é o socialismo que mete impostos em cima de impostos. Agora, o ter 2 e 3 empregos é porque ele quer ter uma vida mais desafogada e prefere trabalhar mais. Opa, isso é o capitalismo a funcionar. Agora, o facto de ter baixos salários, os portugueses só podem agradecer às políticas de esquerda, porque são políticas de tu estás num emprego e não podes ter mais até ir para a reforma. Não é que isso cabe na cabeça de alguém. As empresas têm que se modernizar e ao modernizar-se têm que ser mais produtivas. E se a pessoa que está lá não é produtiva, tem que ir embora. Essa é a realidade. Tempo para olharem para a sua maior riqueza, são os seus filhos e as suas crianças. E nós também precisamos atacar isto. Isso ataca-se com garantindo ao máximo de estabilidade possível à vida muito instável das pessoas. Isso é com creches, isso é com apoios sociais, isso é com investimento nas crianças, porque elas de facto são o presente e são o futuro do nosso país. E com impostos, porque o Paulo Raimundo também no programa do PCP defende uma mudança da progressão da tabela do IRS. Neste momento a taxa mais baixa é de 13%, a mais alta é de 48%, dividindo em novos escalões, progredindo entre esses escalões. O que é que mudava nesta tabela? No fundo é torná-la mais justa. Torná-la mais justa. Essa é uma questão, mas eu acho que apesar de tudo há uma outra proposta que temos do ponto de vista fiscal, Sim. vale a pena sublinhá-la agora neste momento. Que é, olha, nem de propósito, nós ainda andamos a carregar as costas os efeitos da troika no nosso país. E há vários efeitos da troika no nosso país ainda. Há um deles que é o IVA, a eletricidade, as telecomunicações e o gás ainda está a 23%. Agora nós precisamos de resolver este problema de uma vez. Para mim era IVA zero a tudo. IVA zero. Vocês vão me dizer assim, ai, como é que eu estava a pagar as contas se baixar os impostos todos? Que deixe de ter corrupção, que deixe de ter amigos a ganhar salários milionários na função pública, que deixe de compadrio, que deixe dessa merda toda que o dinheiro já chega e sobra. Não quero abusar dele, mas tem que utilizar. Que é, isto na vida de quem tem que carregar uma pija de gás às costas, na prática, traduzia-se logo de imediato em menos 5 ou 6 euros de poupança de imediato. Esta é a nossa proposta. E nós temos que olhar para este conjunto de questões, no fundo, com que ideia? De responder à vida das pessoas, que a vida das pessoas é o que importa. Se nós respondemos à vida das pessoas, nós bem podemos tratar das questões macro, que são importantes, mas não podemos passar ao lado das respostas concretas para a vida das pessoas. E este é um elemento no qual estamos profundamente de acordo, e portanto não é por aqui que entraremos em conflito de opiniões. Vamos passar para outro assunto, mas antes ainda às contas da herança social. Rui Tavares sugere pagar os tais 400 milhões de euros anuais, pagando com o imposto de 28%, que já foi extinto há mais de 20 anos, sobre as heranças superiores a 1 milhão de euros. A Associação Portuguesa. Ui, o que é? Uma pessoa que tem uma herança de 1 milhão vai ficar sem 200... Ih, que puta de estouro! Ui, isso é uma ideia de merda. Isso só vai fazer com que o capital, olha, fuja lá para fora. É uma ideia de merda. A partir do momento que quem tem muito dinheiro sabe que isso vai acontecer, vai mandar o capital para fora do país e o país só vai empobrecer com isso. Isso são ideias de merda, são ideias socialistas, ideias de merda. De contribuintes já disse. Pensei que era uma taxa que é 1, 2%, aí opá, naquela. Agora, 28%, opá, Deus-me livre, vós quereis rapar o taxa todo, foda-se. Ou seja, quem é rico tem que se foder, quem é pobre tem que se foder também, mas de uma maneira mais fofinha, não é? É uma maneira fofinha. Opa. O livro só tem ideias de merda, é o livro e o PCP com ideias de merda. Foda-se. É preciso andar a roubar de quem tem muito para dar a quem tem pouco. Opa, não, para mim não cabe na cabeça de ninguém. Vós ires roubar 1 milhão de euros é pouco dinheiro, é pouco. E quem tem uma herança de 1 milhão de euros vai ficar sem 280 mil euros. Isso cabe na cabeça de alguém. Em pouco tempo, a pessoa fica sem nada. Porque tens a inflação, tens a desvalorização do património, depende do que é que seja o património. Opa, que ideias de merda.
Ah, foda-se. Mas a oportunidade económica, a pessoa que tem que fazer, a pessoa tem que correr atrás, não é estar à espera do Estado papá. Ah, Estado, dá-me qualquer coisa. Não, não tem que ser assim. Opa, por amor de Deus. Vós só temos ideias de merda. Oportunidade económica, inclusive para si mesmos, de tomar as suas decisões. Quer dizer, eu pergunto se é justo neste país se dois jovens. A vida não é justa. Mete isso na tua cabeça. Quem tem que fazer pela vida é a pessoa. Não tem que ser o Estado papá a fazer nada. Vamos dizer, vêm do Conservatório de Braga. São os dois talentosos, os dois podem trazer muito à cultura portuguesa e ter uma profissão de alto rendimento no mundo. Mas um é pobre, acaba o seu curso, não pode comprar um instrumento musical. Mas o tal que é pobre tem bracinhos, não tem, se tem bracinhos pode ir trabalhar e fazer-se à vida. O tal que é rico, os pais não se fizeram à vida para ele ser rico. Opa, é o que é, cada um nasce para o que é. Eu também nasci de família pobre, eu tive que me fazer à vida. Opa, as coisas não me caíram do céu, eu tenho que me fazer à vida. Puta que pariu, isto é politiquice, isto é politiquice. Pode fazer a sua carreira e outro é rico e pode comprar. Com que é que Portugal ganha mais? Com que é que todos nós, inclusive aquele que vem da família rica, ganha mais, se não é com uma distribuição que permita às pessoas criarem essa oportunidade? Mas tu só estás a fazer com que o capital saia de Portugal. Porque se tu queres distribuir de quem tem muito vai deixar de ter muito e vão ficar todos pobres. Ou seja, tu queres toda a gente pobre, porque quem tem muito vai deixar de ter muito, porque vai ter que dar ao pobre e ficam todos pobres. E quem tem muito, que se sabe proteger, manda o capital para fora do país. Opa, vós só temos ideias de merda, vós não pensais minimamente em economia. Quem percebe da economia e é minimamente inteligente sabe que se manter o dinheiro aqui vai ser roubado. Então manda para fora do país. Principalmente para países que saibam que têm historial de cumprir as regras como deve ser. Não é fazer leis burras. Ou seja, o dinheiro vai para os Estados Unidos, claro que lá respeita-se a propriedade privada. Não é como na Europa. Na Europa tanto é privado como deixa de ser. Opa, por amor de Deus. Económica e se integrarem na vida novas formas de fazer funcionar o elevador social. E francamente, esse imposto sobre heranças é o mesmo que existe na Espanha. E depois eu estou-me a ver, se caso alguém realmente não consiga fugir ao imposto, metade é para roubalheira e a outra metade, que é uma nesga, vai mesmo chegar às pessoas. Mas metade é para a roubalheira, que é o costume. Opa, gostam de fazer, só tantas políticas de merda. Parece-me de uma enorme injustiça que ninguém faça essas mesmas perguntas quando Portugal prescinde de recursos, por exemplo, o IRS jovem, em que estamos a beneficiar já aqueles que têm os salários mais altos. Mas é para aí que tu os mantens aqui, só eles vão-se embora. O que é? Tu queres ter um país em que só vives, em que só vês paquistaneses, de Bangladesh, do caralho que foda aqui, ou queres ter aqui, ou queres ter um Portugal de portugueses? Eu prefiro ter um Portugal de portugueses, mas não sou racista, mas prefiro ter um Portugal de portugueses. Ok, que tenha aqui alguns desses países, mas tudo bem, concordo, mas eu quero um Portugal de portugueses, não é um Portugal de um mix de raças, não, é um Portugal de portugueses. É por isso que eu digo, o Paulo dizia isto ainda agora, o Paulo Raimundo, eu voto, e ainda ontem isso foi lembrado, 96% das mesmas medidas do PCP e acho que ninguém critica que votemos do mesmo lado nos direitos dos trabalhadores, ou nos direitos sociais, ou no direito das famílias que têm. Direitos sociais, diga-se, dá mais subsídios a quem não quer fazer nada. Opa, não entres longe assim. Menos rendimentos. Aqui a nossa diferença tem a ver com a consequência nas convergências à esquerda, com a capacidade de fazer de maneira talvez mais inovadora, aprovar o programa 3C Casa Conforto e Clima, que também inclui os vales de eficiência precisamente para famílias que precisam. Mas não é preciso vale de eficiência, baixas o imposto para zero. Está feito. Não é? Imposto zero. E está a andar. De ter mais ajuda para ter mais conforto em casa e também a outra grande diferença é a questão europeia que faz toda a diferença quando se trata, por exemplo, de juntar recursos. Há bocadinho aquilo que o Paulo dizia sobre armamento, terminarei, se estivéssemos de fora, se calhar 2 submarinos não chegavam, Convergem só os Açores precisavam de estar vários pontos. Convergem vários Nós pontos. estivéssemos à espera desses apoios que nunca chegam. Na habitação, Tu não tens que estar à espera de apoios, tens que fazer pela vida. Opa, os impostos, eu num mundo perfeito não havia impostos, mas eu sei que são uma utopia. Agora, os impostos não têm que ser dados para apoios, os impostos têm que ser feitos para aquilo que é mesmo necessário, para o mínimo necessário. O Estado, a única coisa que tem que fazer é dar as condições necessárias para as pessoas trabalharem, deixar de se meter no meio das pessoas. O Estado é interventivo demais, gosta muito de meter a bota em cima do pescoço do trabalhador. Esse é o problema do Estado. Todos os dias fazemos novas encontros. Desde logo a mobilização do património público para fins habitacionais, no programa do PCP apresenta a ideia de criar um regime especial de proteção dos inquilinos que sobressai o limite às rendas. Como é que isto se aplica, Paulo Raimundo? Olha, há uma questão que está relacionada com essa pergunta que me está a fazer, que é aquele drama, hoje é um dos principais dramas. Há dois dramas fundamentais hoje na sociedade portuguesa: o acesso à habitação e o acesso à saúde. São duas questões fundamentais que é preciso responder. É para isso que nós cá estamos, com propostas e com soluções e com força para dar resposta a isso. Mas a questão fundamental é estabilidade. Estabilidade de quem? Uma pessoa, um jovem, ainda tenho dado este exemplo, estes jovens são os principais visados, os jovens engenheiros de baixos salários da pressão. São 774 euros líquidos. É o valor líquido do salário mínimo nacional, que é isso. Graças às políticas socialistas, que é impostos até dizer chega, porque desses 700, melhor, dos 870, o patrão, ou seja, o empresário, tem que pagar à volta de 1400, 1500, porque todo o resto é impostos. São 870 menos impostos para o trabalhador, mais aquilo que o empresário paga, que também vai para o Estado. Ou seja, é uma carrada de impostos. Com que muita gente tem que fazer a sua vida.
muitas vezes com contratos de um mês, às vezes ao dia, mas de um mês, 3 meses, 6 meses. Qual é a estabilidade que uma pessoa pode ter? Porque as políticas socialistas não deixam fazer melhor. Liberalizar o mercado de trabalho, que as coisas são muito melhores. As pessoas não têm que ter a estabilidade, as pessoas têm que dizer assim, eu sou bom naquilo que eu faço, por isso trabalho não me falta. É isso que tem que ser o pensamento das pessoas, não é? Há estabilidade. Não existe estabilidade. A partir do momento que as empresas podem fechar, não existe estabilidade. Porque a empresa hoje está boa das pernas, amanhã caiu, ardeu a empresa, olha, foste para o desemprego. É o que é, não é? E se associarmos a isso a instabilidade das rendas, dos contratos de arrendamento, isso é juntar a fome com a vontade, como permite a expressão. Portanto, a nossa proposta no fundamental é o quê? É dar garantias e prolongar os contratos de arrendamento o mais possível para dar essa estabilidade desse ponto de vista. E quem é que vai fazer uma merda dessas? Só se eu hoje em dia não fazia um contrato de arrendamento a 5 anos, quanto mais de longo prazo. Fazia no máximo 1 ano, no máximo, e já esticar a corda. Da maneira que está os imóveis, daqui a 1 ano já estou quase a dobro do preço. Oh, não, esquece. Para mim, a única estabilidade que eu tenho é saber se a proteção que eu tenho é uma boa proteção. Não, é uma proteção de merda. Se o inquilino me partir a casa toda, eu consigo ir cobrar dele, não consigo cobrar nada porque se o inquilino ganhar um salário mínimo e não tiver património. Se o inquilino deixar de pagar a renda, eu consigo tirá-lo lá rápido, no máximo em 3 meses, não. É no mínimo em 1 ano. Pá, que estabilidade é que o Portugal dá a um proprietário que quer arrendar uma casa? Não dá estabilidade nenhuma. E por isso ele tem que cobrar caro. Tem que cobrar caro, que é para combater a instabilidade que é arrendar uma casa em Portugal. A partir do momento que nós temos políticas socialistas, os ordenados vão ser baixos e por consequência, como vós não queredes construir muito, as casas vão ser caras. Tem que se construir muito mais, mas muito mais. Só se resolve de duas maneiras. Elevando as condições materiais, os salários, as pensões, os rendimentos, e simultaneamente Para que é que tu queres elevar pensões para quem só consome? As pensões têm que subir ao nível da inflação, mais nada. Para que é que queres dar mais? Os reformados só consomem. Eles só consumistas. Tens que subir ordenados sim, mas é subir consoante a produtividade, os ordenados. As pensões têm que subir consoante a inflação. Não é subir a torta e a direito, porque se a empresa não é produtiva e vai subir ordenados, a empresa vai fechar e é mais gente para o desemprego. Mas as casas neste momento não é especulação, não há oferta. Se não há oferta, o preço sobe. Isso não é especulação, é mercado a funcionar. outra dimensão. É que nós precisamos olhar para uma casa hoje, é uma vida. Uma casa é uma vida. E basta nós pensarmos como é que é a vida de cada um de nós, sem ter direito a um teto, para tentar imaginar como é que cada um fazia. E a realidade hoje é essa. Nós temos gente empurrada para fora das suas casas, não tem condições de pagar, gente a fazer muitos sacrifícios para aguentar as suas prestações, tem vindo a baixar, mas baixam sempre menos do que aquilo que era necessário. Opa, se fosse para baixo as pessoas não queriam pagar nada, não é? É o que é. Pá. A partir do momento que tu assumes uma prestação numa casa, tens que a pagar e ponto, não é? Aí baixa um pouquinho. Pá, baixa o que é. Se a inflação está elevada, a taxa de juros tem que subir para acalmar a inflação, senão a inflação é galopante. Muito mais lento do que aquilo que aumentou. Sobre o limite às E rendas. nós temos que chamar um dos principais responsáveis por isto tudo à mesa. É a banca. A banca Mas a banca não é responsável, a banca, a única coisa que faz é vender dinheiro. E quem quer fazer uma casa, vai lá, pede dinheiro e faz a casa. Onde é que a banca é responsável por isso? A banca foi responsável sim quando havia crédito a torto e a direito, qualquer pessoa tinha crédito. Aí a banca era responsável pelos buracos financeiros que tinha. Aí era. Agora, a banca é responsável porque não havia casas. Não é a banca que faz as casas. Quem faz as casas são os construtores. Foda-se. E daí esse? tem que vir esta discussão e tem que ser chamada a contribuir para resolver este problema. Mas não tem feito. A banca teve qualquer coisa em 2024 no seu conjunto, 6,3 mil milhões de euros de lucros em 2024. Mas ter lucros não é mau? Quer dizer que foi bem gerida? Desde quando ter lucro é mau? Lucros. E qual é o problema? A banca é um negócio, vende dinheiro, tem que ser bem gerido. Foda-se. Ok, agora o lucro é mau. Opa. Mas se for para os teus amigos ou para os teus familiares, podem ter lucro à vontade. Oh, puta que pariu. Dava para resolver o problema todos os tantos vencidos pelas suas propinas durante 25 anos. Então, é possível isto continuar assim? É possível isto continuar assim? Não é possível. E a questão dos tetos para as rendas é exatamente essa. É criar condições que permitam que, de uma vez por todas, haja casas que as pessoas consigam alugar. Mas desde quando é que uma renda tem a ver com o rendimento das pessoas? Uma casa tem a ver com quanto a casa vale. Se a casa, imaginemos que tens uma casa de 1 milhão de euros, que vais arrendar a casa por 500 euros. Nunca na vida, não é? A partir do momento que a casa tem um valor muito alto, a renda tem que ser alta, o valor da casa, tanto o valor da casa como o rendimento da casa, tem a ver com o valor da casa, não é com o rendimento da pessoa que lá mora. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Para poder viver. Essa é a grande questão. Rui Tavares, uma proposta do livro para a habitação é compatibilizar os rendimentos dos inquilinos com as rendas da casa. Como é que isso se faz? Como eu já disse, não tem nada a ver. Imaginemos que a pessoa ganha 100 euros por mês, que vai cobrar 1 euro de renda. Ah, por amor de Deus. O valor da renda tem a ver com o valor da casa. Daqui a pouco toda a gente quer ir morar para casas de luxo. Porque se a pessoa ganha pouco, a casa de luxo tem que ser baratinha. Pensa aí um bocado antes da merda, caralho. Pensa aí.
Bem, em primeiro lugar, completamente de acordo. Para ser livre, uma pessoa precisa ter uma casa. Precisa ter essa segurança e essa estabilidade. Eu diria mesmo mais, e é isso que muitas vezes diferencia a esquerda da direita, que diz que não há direito a ter uma casa ou a morar no centro da cidade, ali onde as pessoas E não, a partir do momento que tu não tens como pagar isso, não tens direito a isso. Foda-se. Que é, tu és um pobrezinho e eu vou ter que te dar uma casa só porque tu és pobrezinho. Não há nada a ver. Se tu não tens dinheiro para pagar uma casa no centro da cidade, vais para a periferia, vais para os arredores. Não tens nada que estar no centro da cidade se tu não tens dinheiro para pagar isso. Opa, temos umas ideias de merda. trabalham ou estudam, e aí talvez a esquerda tenha cometido o erro de deixar de falar de liberdade. É que para eu ser livre, eu tenho que ter a segurança que o meu irmão não vai dormir debaixo da Ou não. Tu, para seres livre, só tens que ter a tua liberdade. A liberdade é a liberdade, o direito à vida, o direito à propriedade privada e o direito de tu teres como te defenderes. Ou seja, o direito à arma. É os únicos direitos que tu podes ter. De resto, não estou a ver direito mais nenhum. O que é? Se o teu irmão devido basta ponto é um problema teu, não é um problema dele. Opa. Portanto, isso é aquilo que faz uma sociedade livre. E, portanto, evidentemente, nós temos que encontrar formas de as pessoas compatibilizarem os seus rendimentos com aquilo que. Mas aí já vai dar o problema que eu já falei, que é daqui a pouco a pessoa quer uma casa de luxo a pagar 100 paus por mês. O valor da renda tem a ver com o tipo de casa. Se a casa é uma casa muito boa, ou seja, uma casa de luxo, a renda vai ser alta. Não há hipótese. Agora, se a casa for mais fraquinha, a renda vai ser mais fraquinha. E depois também tem a ver com a localização. A pessoa quer ir para morar para o centro da cidade. Tem que me pagar? Ok, muito bem. Não tem que me pagar, que vai para a periferia. se pode pagar por uma casa. Isso faz de várias formas. Em primeiro lugar, nós temos que intervir sobre o mercado de forma a que quem neste momento compra casas em Portugal, que é absolutamente insensível ao preço, e em bairros de Lisboa, Mas não é ser insensível ao preço. Tem a ver com a falta de oferta. Se não há oferta, aliás, eu sei de bastante gente que não arrenda casas por causa do risco. É um risco muito alto, por um retorno muito baixo. Não dá retorno, não arrenda. Opa, se tu tens pouca oferta, o preço vai subir, é inevitável. ou do Porto, onde antes uma casa custava meio milhão de euros e nós achávamos uma fortuna, e hoje em dia são vendidas por 2 milhões de euros. E porquê? Porque não há oferta. Porque como houve um aumento muito alto na demografia, não há oferta, não se construiu, não há oferta. O problema está aí. Olha, construindo mais, fazer assim, incentivar a construção ao máximo, que o preço das casas vai cair vertiginosamente. Sabem porque é que já falei nisso? Porque é que só se constrói casas de luxo? Porque é o que dá dinheiro. As construtoras têm que fazer casas que deem lucro. Porque se derem casas que não deem lucro, elas vão à falência. Por isso é que só se faz não. A maior parte das casas que se fazem são casas de luxo, pessoas que dão lucro. De rendas acessíveis, nos quais as pessoas só pagam uma parte do seu rendimento, a taxa de esforço que elas podem cumprir. Mas é possível fazer muito mais. Nós temos, provavelmente, a última oportunidade de fazer cidade, não é só construir casas, fazer cidade, fazer bairros, fazer comunidades onde as pessoas possam morar nas nossas cidades, com quartéis que estão esvaziados, com ex-tribunais civis, ex-hospitais civis que estão a ser transformados em hotel e que, neste momento, o meu grande receio com o governo da AD e da IEL é que isso tudo seja posto no mercado para fazer extraordinários. E qual é o problema? Qual é o problema? A partir do momento que estão a construir, que estão a criar oferta, onde é que está o problema? É património cultural. Opa, caga nisso. As pessoas precisam de casa, tem que se construir casa, tem que se remodelar a esquiar e construir mais. É o que é preciso. Para quem paga mais. Nós precisamos de ideias novas para casas velhas. Olha, eu acho que isto é tudo opções que têm que ser feitas. E temos que confrontar com a realidade como ela é. E a realidade é esta. É que o Orçamento de Estado está em vigor, faz várias opções negativas, mas faz uma particularmente negativa relativamente à habitação. É que dá, uma alta expressão, dá 1.700 milhões de euros em benefícios fiscais aos não residentes. Ora, Porque vem trazer para cá dinheiro, vem fomentar a economia, não é? Isso é bom. Tudo que seja para fomentar a economia é bom, porque os empresários portugueses vão ganhar dinheiro. Agora, não vivo cá já é mau. Não, porque eles vêm fomentar a economia, eles vêm cá nem que seja para passar férias, vêm trazer dinheiro para aqui. Isso é bom. Isso fomenta a economia, põe os empresários a ganhar dinheiro. como é que é possível nós queremos controlar, contribuir a combater a especulação e damos 1.700 milhões de euros em benefícios para aqueles que fazem, que não residem cá, mas que fazem da aquisição das casas um belo negócio? Porque é um negócio, já disse. O arrendamento de casas é um negócio. A compra e venda de casas também é um negócio. O grande problema é que não há oferta. Como não há oferta, as casas vão subir de preço, não há hipótese. Tem que se aumentar a oferta vertiginosamente. Tem que se aumentar muito a oferta, mas muito. Não vale a pena estarmos ou se tomam medidas de coragem, ou então andamos aqui a enrolar-nos uns aos outros. E outra coisa, se me permitem, porque estivemos do mesmo lado aí, a lei dos solos nunca teria sido discutida no Parlamento se não tivéssemos sido nós ao Parlamento. Ou seja, O problema da lei dos solos é que a maior parte dos terrenos são das autarquias, o que vai dar é corrupção, não é? É aquela, olha, se quiseres construir no terreno tens que pagar mais, aqui tens que pagar propina para o político, só não te deixa construir. O problema está aí. onde é preciso inovação, onde é preciso, se calhar, desburocratizar, é nos métodos construtivos, é aplicar novos materiais para fazer casas novas, não é pegar na Reserva Ecológica Nacional e na Reserva Agrícola Nacional e metê-las no mercado para... Para mim não havia cá reservas ecológicas. Não é preciso casas. É preciso casas, então vamos construir. Seja onde for. É volta para lá. Reservas ecológicas. Caga nisso, pá. É preciso casas para morar.
Ora bem, daqui tem o que. Discordei de quase tudo o que eles falam, porque lá está a esquerda, não há muito que concordar. Se é a esquerda só diz merda. Aquela merda das rendas é uma bacurada de todo tamanho. A única coisa que eu posso concordar mais ou menos é de estar a fazer economia de guerra. Isso aí eu concordo com eles que economia de guerra não enriquece ninguém, não traz qualidade de vida para ninguém. E que sair da NATO é um erro, também acho que é um erro. Agora, tudo o resto que eles falaram, pá, eles estão em campanha política, eles estão em angariação de votos. Não há muito que ligar nisso, porque o que eles, aquilo que eles apregoam é para fazer o dinheiro sair de Portugal, porque os empresários, ó, andamento, porque eles não estão para ser roubados, eles já são roubados, muito roubados, e que ainda vão ter ainda mais roubados. Pá, esqueçam isso. Não são coisas para se ter em conta. Já sabem, se gostaram do vídeo, deixem um like, subscrevam o canal e comentem. Até à próxima. Fiquem bem.